Boa noite, fala Fábio. Tudo bom, Zé? E aí? E aí, beleza, cara? Graças a Deixa eu Deus, tudo aumentar bem. tranquilo, aumentar um pouco o volume. Manda lá. Boa noite, cara, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Com você. Tranquilo. Caminhando nessa nossa nova jornada, né? É isso Algo aí. diferente acontecendo. Cara, a gente abriu agora a live, vou esperar mais um minutinho aí que acho que a galera tá entrando, Joia. mas eu queria basicamente explicar o motivo que surgiu essa ideia da live, só fazer essa pequena introdução. Bom, dentro desse período atual, esse período de adaptação que a gente está vivendo, eu venho assistindo muitas lives, filmes, séries, treinamentos, trabalhando. E a gente assiste muita coisa sobre CEOs e pessoas que estão envolvidas diretamente com os impactos e dores e uma série de outras situações que nós estamos vivendo. E aí passou pela minha cabeça a pergunta: cara, como estão os nossos amigos? Como estão as pessoas que são próximas a mim? Como é que elas estão vivendo? Como é que elas estão observando esse momento? E isso me deu um estalo de chamar essas pessoas para conversar de uma forma mais estruturada. São pessoas que são referências para mim e são pessoas que têm um conhecimento absurdo dentro das suas áreas. Eu tenho colegas, amigos, pessoas próximas a mim que têm um conhecimento tão grande, que têm empresas que são conhecidas e empresas que são referências em suas áreas, muitas vezes. E eu falei, cara, o que essas pessoas estão pensando? Como é que eles estão vivendo essa nova realidade? Será que tem muita coisa que eles têm para falar que eu tenho certeza que vai ajudar as outras pessoas, que vão abrir também novos conhecimentos, ter novas ideias. Então eu parei para fazer isso por um instante. E aí no dia que eu estava conversando com o Fábio, eu falei, pô, Fábio, vamos fazer uma live. O Fábio é um desses caras que tem um conhecimento absurdo, vocês vão poder acompanhar um pouquinho nesses 30 minutos. E aí o Fábio foi o cara que falou, pô, Zé, eu topo. Então foi o cara que falou, eu pensei, cara, se ele tá topando, eu vou fazer e eu acredito que vai dar muito certo e a gente vai criar uma rede de colaboração muito interessante. Então, já te agradeço de antemão pelo tempo, pela oportunidade de conversar contigo. Hoje, a gente sempre conversa, mas hoje de uma forma mais estruturada e poder compartilhar um pouco do que você pensa, um pouco do seu conhecimento para os meus amigos e para as pessoas que estão assistindo essa live. Muito obrigado, Fábio. E agora, cara, eu queria, em primeira mão, assim, perguntar para você: quem é o Fábio nesse ponto do universo, né? Se apresente pra gente, por favor. Legal. Bom, em primeiro lugar, cara, me sinto lisonjeado. Muito bacana as tuas palavras sobre mim aí. Não acho, não me considero tanto assim. Eu hoje sou mais que nada um aprendiz, né? Na verdade, eu acho que meu caminho começou a ficar mais legal quando eu realmente aprendi a aprender. E vamos lá, eu sou gerente de projeto, tenho mais ou menos 30 anos de carreira, né? Trabalhei CLT muito tempo, fiz projetos de vários tipos, desde eventos para o PMI Rio aqui, todo com equipe voluntária, até projetos na casa do bilhão de dólares, com mais de 6 mil pessoas. Tenho também aí uma experiência em gestão de mudanças organizacionais, né? É o mundo que nos conecta aí. E atualmente tenho essa empresa de consultoria, que é a Promutari, né? Que é especializada nesse tipo de temas, né? Gerência de projetos e gestão de mudanças, e projetos especiais, principalmente implantação de todo o arcabouço para adequação à lei de proteção de dados, né? Projetos de implantação de ISO 9000, sistemas de compliance. Essa é a minha área aí. Sou engenheiro mecânico,
tenho uma pós-graduação executiva pela FGV. Basicamente é isso. E estudo um bocado de várias coisas. E tem uma coleção de carros. Vamos deixar isso claro, hein? Tem uma coleção de carros muito legal, que é um hobby que apareceu aí, eu tive sorte. Morei no exterior muito tempo, né? E caiu, uma dessas épocas foi na Venezuela. A Venezuela, o pessoal começou a se desfazer, era um país muito rico, né? E tinha carrões que aqui no Brasil não tem. Então eu fui comprando. Fui comprando e trouxe, estou trazendo. Fábio, cara, dentro desse processo, eu acho que a gente está no momento chave dessa pandemia. É um momento em que a gente deixa de ter aquele período de senso de urgência, vamos colocar assim, e um período agora mais de análise, de entendimento, de olhar para trás, mas também olhar para o futuro, né? E eu queria saber, cara, qual é o impacto que causou na sua vida a pandemia, assim, né? Naquele primeiro momento e agora nesse momento de 30 dias e mais para frente, né? Qual foi o impacto que causou? O primeiro impacto que me deu foi que me tirou de uma consultoria no meio. Eu estava no México, e tive que voltar às pressas. Era um cliente grande, importante, novo, estava conquistado e tive que parar, né? Então foi uma coisa muito assim, um susto, mas muito aquela coisa também de voltar para casa, proteger os meus, né? O início era uma questão de, pô, vai ser um mês, vão ser 2 meses. O primeiro mês passou relativamente rápido, mas o que eu estou vendo para frente como impacto me parece que a gente ainda não passou o pior. Um dos temas que eu gosto é de construção de cenários, né? E na construção de cenários você vai observando o que está vindo para tentar entender que cenário vai se materializar, né? Normalmente a gente fala de um cenário de melhor, pior, ou melhor, mas muito diferente, pior, mas muito diferente, né? Ou igual, mas muito diferente. Igual, mas muito diferente não faz muito sentido, mas que não melhora nem piora, mas fica diferente. E eu estou tendendo, a minha percepção é de que o cenário de piora das condições está aumentando, a probabilidade dele se materializar, né? Então, lockdown, nós temos uma situação aqui no Rio de Janeiro, principalmente, muito peculiar, porque você tem lugares que agora o pessoal, não, Zona Oeste vão fechar e tal, sem se perguntar muito por que eles não fecharam, né? A gente sabe que tem um tema de milícias, tem um tema de outras coisas aí. Isso vai causar uma situação muito complicada para a gente que não tem para onde correr. Então, o governo fala em 10 milhões de desempregados. Antes do Covid, o número era 12, então não consigo entender esse 10. Então, a gente começa Você sabe que uma das principais... Nesse momento de crise, uma das principais papéis dessa turma é liderar, né? E uma das principais características do líder é a credibilidade. Então, quando você começa a ver números que não batem, coisas que não batem com o que você vinha acompanhando, a credibilidade fica um pouco abalada, né? Então, isso me preocupa muito. Ainda mais você, né, Fábio? Engenheiro, falar em números já começa a olhar diferente. Gerente de projetos, então, que fica lá controlando prazo, custo. Exatamente, exatamente. Eu estava com uma cabeça, eu tinha esse número de 12, por isso que esse número me chamou a atenção, porque eles estavam estimando entre 30 e 50 milhões de desempregados, que é um número enorme. Se você pensar que a força econômica de um país é em torno de 45 a 55% da população, nós temos 220 milhões, então nós estamos falando aí de 100 milhões de população economicamente ativa. Você bota 50, você botou 50% da população parada. Da população economicamente ativa, imagina o impacto no PIB disso, né? E quando você vem
decantando isso, você começa a chegar num ponto onde não tem a resiliência da pessoa acaba, né? Você tem que ser resiliente, tá? Mas todo a resiliência vem da engenharia mecânica, é uma característica dos materiais, né? Vem da engenharia de materiais. E a resiliência, ela tem um limite, como tudo tem um limite. Então, quando você tem um desmantelamento da economia tão grande, você vai ultrapassar o limite de resiliência das pessoas. E aí cada um espana para um lado, né? Fábio, a gente vai falar sobre essa questão da saturação da mudança, que é até uma área em que você é o especialista e é professor hoje sobre gestão de mudanças. Mas antes, fala um pouco da sua rotina. O que que mudou na sua vida depois que você volta do México? O que que mudou em casa? Só muda pra gente, né? A gente pensa assim, não, não é possível. Mas como é que tá em casa? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá isso? Bom, eu tinha feito a transição para o home office mais cedo, né? Porque eu, como consultor, muito do meu trabalho eu faço em casa. Então, eu passei por um período puxado aí de reeducação da família, né? De reeducação minha, questão de disciplina e tal. Mas isso já estava equacionado. Agora, quando entra uma das situações que eu passei nesse início foi que todo mundo sai para fazer alguma coisa e eu ficava em casa. Então, pô, lava a louça, lava a roupa, passa pano, né, aspirador. Eu falei, gente, olha só, uma manhã de trabalho minha paga um mês de empregada. Então, falei com a minha esposa, né, porque ela que tem o gerenciamento desse profissional, né. Falei, se você não contratar, eu vou contratar. E aí vai ser nos meus termos, né. E eu não sei se vai dar certo. É melhor você selecionar a pessoa e você assumir a pessoa. Tá bom. Botamos a empregada, só que agora a primeira coisa que a gente fez no período de isolamento foi dizer para ela, fique em casa. Porque ela pegava duas conduções para chegar aqui. Então, você todo dia está botando um BRT dentro de casa, né, de risco de contaminação. Né, e expondo uma pessoa que não tem para onde correr. Então, fica em casa, cuida dos seus, nós ficamos cuidando dos nossos. Fizemos uma divisão de tarefas, e estamos trabalhando e nos adaptando. Já tem mais de um mês e amanhã deve ter reunião para fazer mudanças. É importante para estruturar, né? O Fábio, ele escreveu um artigo para o Etil CMI. Ele escreveu um artigo para ele, que hoje está disponível no Etil CMI, em que ele fala sobre a rotina dentro de casa, né, Fábio? Sobre essa questão da estrutura dos horários. Então, eu acho interessante. É uma mudança que a gente precisa de fato fazer e entender o home office. Por mais que ele seja antigo, né? Para muita gente é novo isso. E uma coisa é uma pessoa em home office, outra coisa são todas as pessoas da casa em home office ao mesmo tempo, né? Então você precisa aí aplicar a questão dos processos participativos, né? Vamos negociar o esquema para poder todo mundo trabalhar bem e ninguém ser prejudicado, né? Não ter uma... Quer dizer, até se tiver uma hierarquia do tipo, pô, quando eu falar, vocês têm que... Eu vou ter reunião essas horas, vocês não podem atrapalhar, por que que eu tenho a prioridade? Então, vamos que todo mundo entenda, que todo mundo... Agora, uma coisa é você explicar no racional e combinar como vai ser. Outra coisa é você jogar o jogo, né? Com as emoções, com aquela hora que a pessoa tem um negócio que é importante para ela, mas ela combinou de outro jeito, né? E a comunicação que, mesmo com a intimidade de uma família, ela não é perfeita, né? Às vezes até a intimidade começa a criar certos pressupostos. Não, é claro que você sabe que não sei o quê, né? E eu gosto muito de uma frase que diz que o óbvio precisa ser dito e repetido, né? Então, a gente normalmente, por achar que é óbvio uma coisa, não fala e não é óbvio para outra pessoa, e daí sai muita discórdia, muita briga, muita energia gasta, né? Fábio, cara, o que que você tem reparado de mudanças na nossa rotina e no cotidiano da sociedade? Uma coisa muito interessante que eu percebi foi o seguinte: havia
uma, um preconceito, vamos dizer, né, no sentido de um conceito prévio à adoção do home office, de que trabalhar em home office é mais tranquilo, porque você não gasta o tempo de ir para o trabalho, você não gasta, eu passava não sei quanto tempo, não sei onde, não sei o quê. Então, as pessoas todas assumiram, e teve gente até no início da pandemia dizendo, eu acordo mais tarde, tá mais legal, tinha videozinho, que também são uma ajuda para você aceitar a mudança, né? Falar, poxa, olha o lado bom. Mas eu percebi que muita gente achou que, tem tempo sobrando e vamos ocupar o tempo dessa turma. Então, por exemplo, minha esposa hoje está fazendo carreira de psicologia, está estudando psicologia. E ela cada matéria tinha 2 trabalhos e 2 provas. Agora os professores disseram o seguinte, além dos 2 trabalhos, você precisa ler o trabalho de mais 2 colegas e comentar. Então, eles triplicaram a carga, né, vezes o número. Voltamos. Voltou, vai lá. Triplicaram a carga. E ela está fazendo 3 matérias. Então, cada matéria triplicou a carga. E ela está doida. Eu costumo lembrar essa questão do... Vamos ver se o Fábio volta. São os problemas da tecnologia, a gente está se adaptando e tem horas que trava mesmo. Voltou. Fábio, eu queria citar um exemplo que eu vejo muito nessa questão da rotina, o álcool em gel. Eu me lembro da H1N1 em 2011. Sim. A gente não tinha esse papo de álcool em gel. E aí, em 2011, quando começou eu não sei se foi H1N1 ou se foi a influenza. Eu não vou lembrar. É a gripe. Eu acho que foi a gripe aviária. Eu não sei qual das duas que ela representa hoje. Mas eu me lembro muito dessa questão de todos os lugares que você ia tinham álcool em gel. Para mim, isso era muito comum, porque eu trabalho na área de saúde. Então, era muito comum você já ter o álcool em gel disponível. Mas em shopping center, você entrar em algum bar e ter o álcool em gel lá disponível. Então aquilo eu acho que entrou numa rotina que hoje a gente não, hoje principalmente, mas durante do 2011 até hoje a gente não tirou. Então você chegava em alguns lugares e sempre pegava um pouco do álcool em gel, né? E eu também essa pergunta é a última, não vou fazer agora para a gente não dar spoiler, né? Mas aí eu queria entrar um pouco na área que você tem de conhecimento, que você tem de experiência, Fábio. Você acha que as empresas estavam preparadas para toda essa mudança, toda essa adaptação que a gente está passando? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se as empresas estavam ou não preparadas, né? Ou se precisam se preparar, como é que você vê esse cenário? Eu acho que não estavam muito preparadas. Já tinha algumas empresas com gente trabalhando em home office, mas nós somos muito... O mundo empresarial ele vem sendo muito tomado por modismos, né? E buzzwords, não sei o quê, e a moda agora é o ágil, né? Então, vamos fazer as coisas rápidas, inventar coisas novas e tal. Gerenciamento de crise, apesar de requerer bastante de agilismo, né? Porque você entra numa situação de caos e você quer sair do caos o mais rápido possível. Do caos, muitas vezes, você não consegue sair do caos de volta para uma normalidade. Você sai do caos para a complexidade, né? E vem matando as variáveis até você conseguir estabilizar. Mas não tem planejamento, gerenciamento de crise, um plano de gerenciamento de crise, não tem uma análise de risco mais fundamentada, não tem análise de cenários, né? Principalmente no Brasil, a análise de cenários, construção de cenários é uma ciência quase desconhecida, né? Então, eu acho que não, acho que ninguém estava preparado, estava todo mundo muito tranquilo, muito descansado. Fábio, explica um pouco para as pessoas o que é gestão de mudanças e o que a gestão de mudanças ela vai... o que as empresas, e aí eu já vou dar esse adiantamento assim, que eu acredito que vai ser a sua resposta, mas o que você enxerga em relação à importância da gestão de mudanças
nesse processo que a gente está passando, né? Para a gente olhar um pouco já para o futuro do que vão surgir aí, né? A mudança é uma coisa que acompanha a nossa vida, né? É uma coisa que a gente está sempre vivenciando e sempre resistindo, né? O ser humano, ele tem uma expressão que o pessoal usa que chama zona de conforto. E eu não gosto muito dessa expressão, eu gosto de usar a zona de segurança, né? O ser humano, ele sempre foi assombrado pela falta de comida, né? Pela condição insalubre. Então, quando ele consegue se estabilizar, ele persegue aquela estabilidade. Se eu encontrei um terreno fértil, eu quero ficar aqui, eu quero não sair, né? Então, a gente muda quando o custo de mudar é menor que o custo de ficar como está. Se eu ficando como eu estou, eu estou antevendo um desastre completo, aí eu faço alguma mudança. E a gestão de mudanças é você acompanhar as pessoas, né? E dar as condições para os projetos de mudança, para que as pessoas se engajem, né, nesses processos, ou pelo menos deixem de antagonizar, né, e você consiga fazer a transição do estado antigo para o estado novo, né? Sempre que uma pessoa se vê forçada a mudar, mesmo que seja uma mudança desejada, né, vamos tomar aí o caso, por exemplo, de casamento, filho. Quando você decide ter um filho, é uma decisão, normalmente, é uma decisão consciente. Ah, vamos ter um filho, vamos ter um filho. Quando a esposa engravida, aí começa com desejo, com enjoo, com não sei o quê. Depois a criança nasce, você não dorme, você sabia que tudo isso ia acontecer. Mas quando você vivencia a mudança, você refaz a conta e fala, caraca, eu não sabia que ia ser assim. Né? Casamento é a mesma coisa, você briga pelo lado da cama que dorme, ou por onde bota a escova de dente, mas brigas por besteira. Né? Então, esse é um custo da mudança. Mas quando você quando você tomou a decisão consciente de mudar, você está disposto a assumir aqueles custos. Você sabe por que você tomou a decisão. Agora, quando é uma mudança imposta, como é o caso do isolamento pelo coronavírus, é diferente. E quando ela é imposta sem aviso, né? Porque vamos supor que você vai casar obrigado por algum motivo na sua cultura, as pessoas que casam são prometidas pelos pais, por exemplo, né? Tem culturas em que isso é normal. Você tem tempo para se adaptar àquilo. Você tem 7 anos, você foi prometido para fulano. Quando vocês tiverem 13, vocês vão casar. Bom, eu tenho 6 anos para, apesar da minha maturidade, né? Com 7 anos a 13, mas eu tenho 6 anos para pensar no assunto, me acostumar com a ideia. Agora, quando eu fui para o México, foi no início de março, dia 2 de março. Tinha lá um problema na China. Tem um problema lá do outro lado do mundo, os caras estão lá ficando doentes e tal. Em menos de 3 semanas eu tive que voltar no último voo de volta para o Brasil. Então é uma mudança muito repentina e é uma mudança imposta, né? Então você não tem esse tempo para fazer uma preparação psicológica, né? Então isso consome a tua resiliência. Fábio, quando você fala essa questão de mudança, de resiliência, então você comenta sobre essa questão da mudança imposta, que foi uma mudança, além de ser repentina, uma mudança imposta, e as empresas tiveram, não só as empresas, mas as pessoas, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, até para o futuro da sua consultoria, enfim. Foi uma mudança em que a gente não estava preparado. Acho que ninguém se preparou para o fato. A gente não está querendo se pegar o fato do Covid, existe. O que a gente quer é trazer uma visão do que a gente pode mudar, de experiências, assim como você, vamos trazer outras pessoas de outros mercados. Mas o que você pensa dessa questão das empresas que precisou se adaptar dentro desse período? Como elas vão estar preparadas para o futuro? E aí, colocando nesse meio, para fazer uma pergunta só, a saturação da mudança. A gente tem um limite para mudança, as empresas têm limite para mudança.
fala um pouquinho desse cenário e aí a gente parte para a última pergunta para a gente seguir aquele nossa programação de 30 minutos, uma live rápida. A gente não Legal. tem a ideia aqui de ser de acabar com o assunto. A nossa ideia das lives é trazer essas experiências, ser muito direto e conseguir fazer com que as pessoas escutem isso e tenham um pouco de, pô, também é comigo, também é com o Fábio, que são pessoas próximas a mim, então todas essas pessoas têm um relacionamento comigo, e criar um ponto aqui de pesquisa. Fazer, olha, pô, o cara falou de gestão de mudanças, é um negócio interessante, deixa eu ver aqui, vou procurar, se eu tiver alguma Legal. dúvida, vou procurar o Fábio, e quem estiver assistindo, siga a rede do Fábio, Promutare, para a gente começar a criar esses elos aqui, para que todo mundo se ajude, enfim. Esse o objetivo da gente fazer essas lives dentro desse período. Então, Fábio, só para recapitular a pergunta, você acha então que existe uma saturação para mudança? As empresas, se existe sim ou não, né? Se as empresas passaram por esse processo de que elas não estavam preparadas, tiveram que se adaptar, então como é que vai ser esse futuro? E se existe de fato essa saturação aí das mudanças, né? A saturação das mudanças existe, né? Você tem uma quantidade, vamos dizer assim, de coisas que podem mudar na sua vida ao mesmo tempo para você conseguir aguentar. Você consegue suportar mudanças todo dia você muda, todo dia acontece alguma coisa diferente na sua vida, né? E você vai passando pela vida. Agora, quando acontece tudo ao mesmo tempo, a gente diz, pô, a bruxa tá solta, né? Tô numa maré de azar, coisa desse tipo, porque começa a acontecer coisas demais e você começa a não conseguir digerir tanto, né? Esse é um limite que cada um tem. Esse não é um conceito que eu inventei, tá? Esse foi inventado por Daryl Conner, né? Ele tem um livro chamado Managing at the Speed of Change, e é de lá que vem esse conceito, né? Então, cada pessoa tem uma quantidade de mudanças que consegue absorver. Se você é uma pessoa que, pô, estava tudo bem, veio o Covid, vamos lá, é uma coisa. Agora, você estava se divorciando num divórcio litigioso, e aí vem o Covid, e aí seu pai é idoso e morre de Covid, era um amigo seu, você ia todo fim de semana, é uma situação diferente, né? Então, se você é um empresário e teve que fechar as portas, né? E você estava no momento, acabei de fazer um investimento, estou sem caixa, entra o Covid, me quebra. Aí você está, né, dentro daquele conceito da pirâmide de Maslow, onde você tem desde as necessidades básicas até autoestima e o autoconhecimento, você está lá no nível 3 para o 4, né? Está bem de vida, e de repente você cai para o pé da pirâmide de Maslow. Pois isso é uma mudança difícil de digerir, né? Então e é uma situação que todo mundo passou em escalas diferentes. Aí quando você olha para dentro de uma empresa, cada pessoa ali tem uma vida diferente, está num momento diferente da sua vida, e cada pessoa tem um nível diferente de resiliência, né? Então tem uma quantidade diferente de mudança que o cara consegue suportar. E isso vale para os empregados, para os subordinados, para os chefes, né, para os líderes. E aí você começa a ver manifestações de burnout, né, manifestações de resistência à mudança muito grandes. Por exemplo, eu tenho escutado casos de chefes que dizem o seguinte: todo mundo vai ter que ligar o computador às 8 da manhã, ligar a câmera e desligar às 5. Quer dizer, o cara voltou para o século XIX, né? Cartão de ponta, capataz, é feitor. O que é isso? O que foi isso? Né? E em empresas que não é assim, não, mas a empresa era sei lá, um engenho do século XIX. Não, empresa de informática, empresa de telecom. Quer dizer, onde estava isso dentro da cultura dele? Né? Onde estava isso dentro dos valores que ele acreditava? Né? De repente é um chefe que tá sentado ali, vê quem chega atrasado, vê quem não chega, mas vê que o cara que chegou atrasado um dia chegou mais tarde que o outro e tal, normal, porque ele está no dia a dia dele, ele tem uma capacidade de tolerar aquelas coisas, né? Aí, de repente,
acontece essa quantidade de mudanças repentinas e ele perde essa capacidade de tolerar. Então, isso é muito real, isso está acontecendo, né? Agora, nós já passamos de um mês, né? Já estamos em um mês e meio aí, mais ou menos, de isolamento. Eu acho que o primeiro susto já passou, né? Uhum. E as empresas, né, os líderes que estão tendo tranquilidade para observar a situação, vão perceber várias coisas. Vão perceber, por exemplo, poxa, fechei meu escritório, suspendi o aluguel, estou trabalhando com a mesma produtividade, meus empregados estão mais satisfeitos e meu custo reduziu 30%. Essa mudança vai ficar. Esse cara dificilmente volta para a situação anterior, porque ele se adaptou, né? Por outro lado, tem coisas que não vão pegar, né? Porque a mudança, uma das coisas que a gente fala sobre gestão de mudança, né? Um dos pontos cruciais é a sustentação da mudança. Depois que ela veio, você tem que manter vivo o propósito daquela mudança, por que aquilo mudou, né? Por exemplo, depois daquele episódio das Torres Gêmeas, né? Do 11 de setembro, poxa, tinha gente que tinha a política de segurança de dados do cara tem o meu servidor numa torre e tem o backup na outra. Esses caras, eles realmente era um evento improvável, mas é, aconteceu. quem ia Então, mapear esse risco, né, Fábio? exatamente, o risco ele é uma situação ele é uma medida de probabilidade e impacto, né? A probabilidade era tão baixa que ele não aparecia no radar, né? É Uhum. que nem você se planejar para um meteoro. O meteoro vai cair. Pô, se o meteoro cair, eu não tenho, as minhas preocupações cessam, né? Eu vou ser igual ao dinossauro, vou ser extinto e tudo certo. Então o cara não se planeja para esse risco, né? E, no entanto, ele aconteceu. E aí começaram a aparecer as tecnologias de cloud e tal, mas elas não pegaram muito, né? Então, na hora que o cara veio a crise de 2008, né, e as pessoas ficaram sem grana e eles perceberam que era mais barato contratar o meu armazenamento de dados como um serviço e me desfazer de todas aquelas soluções físicas que implicavam compra de equipamento, manutenção de equipamento, espaço físico, aí o cloud finalmente pegou. O cloud hoje é uma realidade. Então, mas precisou de mais de uma mudança, mais de um evento catastrófico, vamos dizer assim, para o negócio pegar, né? Então, isso é a relação da sustentação das mudanças, né? Você estava mencionando a questão do álcool gel, né? Que foi um negócio que perdurou, mas ele não permeou a sociedade, né? Tem Sim. muita gente que não usa. Tem saído umas cenas engraçadas do cara apertando cafeteira para passar álcool gel na mão, né? Coitado, queima a mão. Mas, cara, será que a falta de intimidade com o que é uma vasilha de álcool gel é tão grande que o cara é É. capaz de apertar uma cafeteira, né? Uma garrafa térmica, eu digo, para passar álcool gel, né? Então, a questão do isolamento, a questão tudo isso vai nos marcar, mas é uma mudança que nasce sem sustentação, porque o Covid vai passar, nós vamos acabar imunizados, né? É uma crise que vai passar, então ela entra com data com uma certeza de que vai acabar, que nós vamos passar por isso, né? Então, que hábitos nós vamos reter, né? Quer dizer, depois que o Covid passar, eu acho que vai haver um surto aí de rever amigos, de apertar a mão. Eu tenho até comentado que a gente vai precisar tirar férias depois da pandemia para poder fazer tudo que a gente está se propondo durante a pandemia, né? Vou fazer churrasco com você, vou fazer churrasco com fulano, vamos fazer aquela viagem, vamos visitar os amigos. Não vai dar para fazer isso tudo que a gente está pensando. Mas o cotidiano ele é muito poderoso, sabe? Esses hábitos arraigados eles são muito poderosos. Tá aí o cara, o exemplo que eu estava dando, que mandou todo mundo, fica com a câmera ligada de 8 às 5 que eu quero vigiar vocês. Isso é um hábito super arraigado que de repente estava escondido e aflorou de volta, né? Então, o que é que está tão arraigado na gente, né? Essa coisa de ir à praia, poxa, os primeiros dias as pessoas estavam indo à praia direto, aí teve que ter essa conscientização e tal.
e passou um tempo e está voltando. Eu tenho amigos, você mencionou a questão dos carros antigos, eu tenho amigos nesse meio, e eles, pô, vamos dar uma saída, vamos dar uma saída. Gente, vamos não dar uma saída, vamos dar exemplo, é mais legal. E daqui a pouco a gente vai sair, pô, não aguento mais meu carrinho. Pô, liga ele na garagem, bicho, anda com ele na garagem. Eu ando com meus carros na garagem para poder rodar rolamentos, para poder lubrificar e tal, mas é um ambiente controlado e eu volto para casa. Eu não saio na rua. Eu, quando saio na rua, dou um exemplo, mas as pessoas não aguentam, né? As pessoas. Então, Uhum. esse é um hábito arraigado muito grande, né? O Brasil, ele tem uma cultura de individualismo, se comparado com o Japão, né? Com alguns países da Europa, nós somos mais individualistas. Então, eu boto na balança o risco de contaminação minha e dos outros, até da minha família, né? Contaminar e voltar e contaminar alguém. E o meu prazer, né? O meu prazer começa a pesar e eu saio e faço. Então, será que essa lição vai pegar? Essa é uma pergunta que eu me faço, sabe? Eu acho que não tem coisas, tem lições que nós vamos deixar de aprender, vamos perder a oportunidade de aprender e vamos tropeçar da próxima vez. Fábio, para a gente encerrar, a última pergunta, cara. O que você projeta de ideia? Gente, é óbvio que é uma pergunta ingrata, mas essa pergunta eu vou fazer para todo mundo. O que você projeta de futuro, tanto para a sua profissão, para a sua empresa, quanto para a sociedade? O que você enxerga de futuro, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, faz Uhum. parte. Eu enxergo o seguinte, eu acho que para a profissão de gestão de mudança é benéfico a médio e longo prazo, porque a gestão de mudança é um negócio que as pessoas vão começar a entender que elas precisam dominar esse assunto, pelo menos no nível básico, introdutório, mas no nível pessoal, não é um tema empresarial. Esse é um tema Uhum. pessoal. Você saber gerir as mudanças da sua vida vai te fazer muito bem. Você entender o que é uma curva de luto, né? Uma curva de transição, o que é o vale do desespero, que a gente chama, que é aquele momento onde as coisas estão muito negativas, né? Durante a mudança, e você saber que você vai sair dele, né? Eu acho que esse, então, vai resultar em benefício, né? Para a minha empresa, indiretamente, eu acho que vai ser benéfico também, porque vai haver procura pelo assunto, né? Então, todo mundo que está nesse tema de gestão de mudanças vai ter esse benefício. O outro benefício que eu vejo é um aumento ou uma redução do paradigma do presencial, né? As pessoas estão se acostumando a falar online, e isso é muito bom. Isso é muito bom em termos ambientais, né? É muito bom em termos de eficiência, quer dizer, o tempo que eu gasto indo aqui, indo ali, né? Eu gasto fazendo outra coisa, eu gasto estudando, né? Eu tenho percebido o silêncio, né, da cidade. Eu, às vezes, saio para visitar meus pais cada 15 dias, né? Eu me descontamino, né? Percebo em 15 dias que não tenho sintoma, eu vou lá, visito eles e volto. Voltei pela Praia da Reserva outro dia, que é entre Recreio e Barra, e tinha 4 gaviões em 4 postos diferentes. Isso é uma cena que eu nunca tinha visto, né? Então, a natureza vem retomando espaços. Isso é muito bom. Se a gente pudesse manter esse nível, seria muito legal. Não vamos manter, não acho que vamos manter. Mas acho que não vamos chegar aos níveis que a gente estava antes. E aí o planeta agradece. Então, esse é outro impacto positivo, né, e duradouro, espero eu. Fora isso, o tema da lei de proteção de dados que eu vinha trabalhando, eu estava preocupado porque a lei entrava em vigor em agosto, ela foi adiada para janeiro, né? Agora tem uma medida provisória que adiou para maio, mas a medida Uhum. provisória caduca, né? E eu duvido que essa medida vá ser votada. Então vai caducar, vai voltar para janeiro. Esse é um problema dessas confusões, dessa insegurança que é um problema paralelo, está acontecendo em paralelo à pandemia. Mas
dar tempo para as pessoas respirarem, né? Eu acho que a valorização também de certas categorias vai ser muito bacana. E eu só espero que essas mudanças benéficas se sustentem. A minha preocupação, vamos dizer assim, é de que certas coisas boas não se sustentem por causa de velhos vícios, por causa de velhas formas de ser. Beleza. Não sei se respondi. Fábio, não, respondeu, claro. Fábio, cara, a gente podia ficar conversando durante horas, como a gente sempre quando se encontra, conversa. É verdade. Você é um cara que tem um conhecimento muito grande sobre muitas áreas, e é sempre bom ouvir você, e sempre quando a gente conversa, eu tento sempre absorver muita coisa. Então, só que Agradeço. a gente precisa seguir esse tempo para que seja Sim. um bate e volta. Mas não quer dizer que o Fábio não volte numa outra época falando sobre um outro tema. Então fiquem ligados que a gente vai tentar seguir esse nosso caminho aí. Agora, Fábio, muito obrigado, cara, pelo tempo, pela disponibilidade. Eu acredito muito que as pessoas vão ouvir, as pessoas que assistiram, depois eu vou tentar disponibilizar o vídeo. Mas foi 30 minutos que foi um bate-papo nosso legal. Queria fazer essas perguntas, trazer para as outras pessoas também. E muito obrigado mesmo, cara, de coração. E você foi um dos grandes caras que impulsionaram isso aqui acontecer. Então, Legal, valeu. que bacana. E Eu galera, que siga a agradeço, rede. cara. Pô, que Eu isso. agradeço a oportunidade aí, agradeço as pessoas que fizeram a gentileza de vir assistir. É muito bacana, me sinto muito lisonjeado e acolhido por todo mundo. Estou vendo uns coraçõezinhos subindo. Muito feliz de estar aqui compartilhando. Fábio, só o último ponto aqui. Galera, sigam as redes sociais da Promutari. O Fábio vai vir com muita coisa legal. O Fábio produz muito conteúdo, artigo, vídeos. Então é um cara que é importante que vocês sigam. Lá tem um contato dele para o LinkedIn. Vocês vão ver que ele gera muita coisa. E é um cara que escreve muito bem. Então é um cara que fala muito bem, como vocês puderam perceber. Então tem muita coisa lá. E semana que vem a gente vai ter outros temas. Vão ter outros temas, né? Na terça-feira, se eu não me engano, a gente vai trazer um médico para falar sobre o mercado da medicina, o que ele pensa de futuro, o que ele enxerga sobre o momento atual também. Na quinta-feira eu não lembro mais, mas se eu não me engano vai ser um outro amigo meu, que é se eu não me engano é isso, a gente fechou hoje mais cedo, que é o Osmar. É um cara que está na linha de frente, que tem um projeto social muito legal e um projeto de desenvolvimento da arte no Imbarie. Então é um cara que está na linha de frente hoje entregando cesta básica para as pessoas. Então ouvir essa visão, um cara que estudou comigo. Então assim, todas as pessoas que vocês vão assistir aqui são pessoas que têm um elo, têm uma ligação comigo. O Fábio eu conheço há mais ou menos um pouco mais de um ano, né, Fábio, por causa da gestão de mudanças. E a gente mantém essa relação. Então a ideia é criar esse elo, criar essa rede, compartilhar conhecimento. Ninguém está sozinho, todo mundo tem dor, todo mundo está sentindo o momento, mas agora a gente está no momento chave, é o momento da gente sentar, analisar, entender o que está acontecendo, absorver de outras pessoas um conhecimento para a gente tocar a bola para frente que vai dar tudo certo. Em algum momento vai dar tudo certo, a gente só não sabe o Vai tempo. dar certo, exatamente. Se Então, não tá galera, dando certo, é obrigado. porque não terminou, né? Exatamente. Final dá certo. Então, Fábio, obrigado, cara. Valeu Eu que mesmo. E galera que agradeço. Foi assistiu, super legal. obrigado. E terça-feira que vem a gente tem mais. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau.